Vamos lá então, mais uma notícia. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, disse hoje que o presidente eleito Jair Bolsonaro sofreu novas ameaças nos últimos 15 dias. Ele não detalhou exatamente que tipo de ameaças, ficou também subentendido que parte delas vem das redes sociais, e no momento da declaração ele falava sobre os cuidados que o novo governo deverá ter com a segurança do presidente. Questionado sobre a possibilidade de o presidente eleito desfilar em carro aberto no dia da posse, no dia 1º de janeiro, o ministro afirmou que as condições ainda estão em negociação com a equipe de transição e recomendou cautela. A coluna do jornal Estadão diz na segunda-feira também que os filhos do presidente eleito terão direito a carro blindado e segurança. Isso é protocolar, aliás, é lei. Filhos de presidente têm segurança, sim. E os mais velhos, inclusive, têm mandato, né, de vereador, de deputado, futuro senador. Mas aproveito aqui para introduzir a questão que queremos ouvir dos nossos ouvintes, porque o presidente eleito compareceu aí ao jogo do Palmeiras nesse domingo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, ergueu a taça. Não foi o primeiro presidente a fazer isso, mas ergueu uma taça ali, e a gente fez a pergunta se nossos ouvintes acham ou não que isso se trata de uso político ou não. Vamos ouvir então os comentaristas do 3 em 1. Vera Magalhães. Eu acho que tem uma série de cacofonias aí nessas notícias que a gente precisa discutir, porque vem um ministro do atual governo, que é o ministro do presidente Michel Temer, e lança uma suspeita grave, uma acusação grave de que o presidente eleito sofreu novas ameaças. Num contexto, veja bem, Silvio, em que este mesmo presidente eleito, durante a campanha, sofreu de fato um atentado. Efetivamente teve um atentado contra a sua vida. Então, trata-se de algo gravíssimo. Gravíssimo para ser lançado dessa maneira. Eu não sei no que um anúncio feito dessa maneira, de que houve novas ameaças à vida do Jair Bolsonaro, ajuda na segurança do próprio Jair Bolsonaro. Ainda mais no momento em que ele está indo a eventos em que a sua segurança fica, assim, um pouco mais em risco, que ele fica mais fisicamente exposto. Como foi ontem, ele pegou um voo de carreira, foi bastante cumprimentado e depois ficou no estádio bastante exposto, levantou a taça, cumprimentou os jogadores, cumprimentou a comissão técnica. Então as duas coisas não dialogam entre si. Se o presidente eleito sofreu uma ameaça, uma ou mais, e isso está sob investigação a ponto de colocar em xeque a possibilidade dele fazer um desfile em carro aberto na sua própria posse, um presidente eleito com bastante apoio popular, que goza desse apoio popular, que provavelmente terá uma posse concorrida, portanto, então deveria ter havido um alerta para que ele não fosse ao estádio, se ele está sob ameaça. Então eu acho que essas coisas não deveriam ser lançadas assim ao sabor do vento, não condiz nem mesmo com a função do general Etchegoyen, que é alguém do Gabinete de Segurança Institucional, um general que lida com inteligência, deveria ser mais comedido nas suas declarações, ainda mais não sendo ele um integrante da equipe do futuro governo. Então eu acho que várias coisas estão deslocadas. Na volta, depois que os meus companheiros comentarem, eu vou comentar o caráter político, ou imagético, ou midiático da ida do Bolsonaro ao estádio. Mas, num primeiro momento, me soa dissonante que um ministro, um general, diga que ele está sob ameaça de vida e ele faça uma aparição bastante exposta como foi essa de domingo. Muito bem, eu vou ler aqui exatamente a declaração do general antes de passar a palavra para o Andreas. Ele disse o seguinte, abre aspas: a segurança do presidente eleito exige mais cuidado? Certamente exige. Nós temos um presidente que sofreu um atentado, que vem sofrendo agressões frequentes, basta ver as mídias sociais. E depois, quando questionado sobre a posse especificamente, o desfile em carro aberto, ele diz: a decisão será do presidente. Eu presidiria tudo com cautela. Nesse momento tenho que me atualizar porque passei fora 2 semanas, mas recomendaria que todas as medidas tomadas fossem presididas por cautela. Andreasa. Mas a decisão não é do presidente, não. Tá errado o general Etchegoyen. A segurança do presidente da República é matéria de segurança nacional. Tem autoridades responsáveis, setor de inteligência, capaz de fazer o diagnóstico e tomar a decisão sobre como deve ser essa posse. E o Jair Bolsonaro, acostumado à hierarquia militar, compreende isso muito bem, eu deveria compreender. Linha de comando para decisão sobre a segurança nacional. Com todo esse
disse que disse, a primeira coisa que a gente deveria pleitear é sigilo. Algo que não existe mais no Brasil, né? Sigilo. Informações sigilosas, conhecimento, estudo e tomada de decisão sob sigilo. Se há identificado risco contra o presidente eleito no dia da sua posse, que não desfile em carro aberto. Nada obriga. Isso é uma tradição incorporada ao protocolo, mas o compromisso do presidente eleito, único, no dia da posse, é no Congresso Nacional. Quando assume, escreve o livro e faz um pronunciamento à nação. Nem a fala no parlatório é obrigatória. Ele teria apenas de receber os chefes de Estado num ambiente fechado, aqueles que vêm para sua posse. Que seja assim, sem a criação desse clima de apreensão permanente. Porque disso que se trata. Serve para todo mundo que fica levantando suspeitas sob risco contra o presidente eleito. Se existe esse risco, trate com sigilo, inclusive para preservá-lo. Isso serve também para a ida a um estádio de futebol, objetivamente. Tem risco? Como é o acesso de torcida a esse estádio? Tem controle de arma, tem sei lá como é que se chama, aqueles sensores eletrônicos para verificar a posse de metais, armas brancas ou não, armas de fogo? Tem. A segurança, portanto, tudo bem, pode ir. No dia da posse é possível fazer esse mesmo tipo de controle? Me parece mais difícil. Desfile em campo aberto, populares, desejados ali naquele ambiente. Há risco? Não vai desfilar, é simples, mas tudo de boca calada. Isso não é fofoca sobre o vizinho. É o presidente eleito. É preciso dar tom de institucionalidade permanente às coisas relativas ao presidente da República. Mesmo que ele não queira dar. Joel Pinheiro, no momento também que quem nos acompanha em vídeo, acompanhou e vai acompanhar mais uma vez imagens do presidente eleito no Allianz Parque nesse domingo. Vai lá, Joel. Pois é, a morte do presidente eleito virou um tema casual, assim, né? Inclusive de pessoas próximas dele, como o filho Carlos Bolsonaro, que semana passada também dizia, não, tem gente próxima que gostaria, que se beneficiaria com a morte dele. Agora uma possível, hipotética tentativa de matá-lo também é levantada aí pelo general. Na prática, se isso está vindo a público de forma tão fácil e tão casual, provavelmente não existe nenhum plano concreto e eu acho que isso é o mais crível mesmo. O Bolsonaro foi vítima de um atentado contra a vida dele, mas um atentado feito por um indivíduo completamente transtornado psicologicamente e que não reflete aí provavelmente uma operação ou algum movimento maior de pessoas que estejam de fato querendo a morte dele. Portanto, eu acredito que assim como ele ontem estava no Palmeiras, deu uma volta olímpica num estádio lotado, lembrando que ele é alguém que está em recuperação ainda do atentado, né? Portanto, está numa condição física bastante fragilizada ainda. Um senhor. Então, se ontem pôde fazer isso com total tranquilidade, acho que de fato é porque não existiam tentativas reais ou ameaças críveis hoje em dia de gente querendo atentar contra a vida dele. Se tivesse, a gente estaria vendo outra relação da equipe dele com a segurança dele. E não esse papo tão casual, que eu não sei qual que é a finalidade aí, promover talvez uma atmosfera constante de perigo, não sei. Mas não seria essa a forma de lidar com isso. Vera Magalhães quer fazer um complemento? Exatamente. Eu acho que tem aí uma discrepância entre as duas coisas. A gente tem de saber o que é o válido, mesmo porque todo mundo se preocupa com a segurança e a integridade física do presidente eleito. E aí eu acho que é difícil imaginar que alguém eleito com tanto apelo a contato com o público, né? Uma campanha que foi feita com muito contato com o público, um contato que é feito via direta por ele em vídeos e nas redes sociais, que essa pessoa vai prescindir de algum tipo de aparição política na posse. Não me parece crível que a equipe do Bolsonaro vá fazer isso. Eu acho que ainda a gente vai ver nas próximas horas alguém da equipe dele se contrapondo a essa sugestão do general Ettigone, até porque as pessoas estão sendo estimuladas aí a Brasília prestar o seu apoio ao Bolsonaro. Ele se alimenta desse apoio. A aparição de ontem no Palmeiras, que eu acho que não tem nada demais, eu acho que é do jogo políticos irem a eventos esportivos, falei isso nas aberturas da Copa, da Olimpíada, e é do jogo ser aplaudido ou vaiado, como aconteceu de já serem políticos vaiados e dele ser aplaudido em muito menor escala
um pouco vaiado ontem, eu acho que isso é da natureza que o Bolsonaro quer imprimir ao seu mandato. Uma coisa de contato direto com o público. Então eu acho que enquanto ele gozar desse prestígio do qual ele goza hoje, que vem da eleição, ainda está vigente hoje em dia, ainda estamos na lua de mel dele com o eleitorado que o elegeu, ele vai fazer o possível para ter esse contato direto com o público.